Maranata, o Senhor logo vem. Amém. Grandioso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, obrigado por nos dar essa oportunidade de estarmos reunidos aqui com os nossos irmãos de Boracélia. Pedimos, Pai, que o Senhor envie seu Espírito Santo para estar conosco nesta manhã, não só nesta manhã, mas para sempre. Nós lhe agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode se sentar-se. É um prazer estar aqui novamente com vocês em Boracélia. Que o nosso Deus nos capacite a falar do seu amor, não só para vocês que estão aqui, mas para todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu quero dizer o seguinte: Jesus ama vocês e eu também. Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma história muito conhecida, Daniel. Eu pediria que os irmãos abrissem suas Bíblias no capítulo 6 de Daniel. Deixa a Bíblia aberta aí no capítulo 6 de Daniel, que hoje a gente vai falar só sobre o capítulo 6, ok? Para todos que estão aí também nos assistindo pelas redes sociais, o tema do sermão hoje é Daniel na cova dos leões. Eu vou dar aqui um resumo sobre a vida de Daniel. A história de Daniel começa com o exílio dele e dos seus 3 amigos, na Babilônia. Ele e os seus amigos, eles estavam em Jerusalém, eles eram hebreus, e o rei Nabucodonosor, no seu primeiro exílio, ele tomou Jerusalém e levou cativo ali, então, Daniel e os seus 3 amigos. Os seus amigos eram Ananias, Misael e Azarias, mas foram trocados seus nomes, inclusive o de Daniel. Daniel passou a chamar-se Beltesazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abidnego. Então eles foram cativos, ok? E aí o chefe dos eunucos conversa com eles e fala: olha, a gente vai fazer um treinamento aqui, vocês vão ter que comer da mesma comida do rei, beber a bebida que o rei bebe também. E Daniel e seus 3 amigos, eles se recusaram, conversaram ali com o chefe, e eles não se contaminaram com as iguarias do rei e nem com a bebida que o rei bebia, certo? E eles então depois se tornaram os mais sábios do que os outros jovens que bebiam a bebida do rei e comia as suas iguarias, tá? Mas não é só sobre isso que nós vamos falar, ok? Daniel, deixa eu ver aqui, eu acho que eu pulei uma folha aqui, deixa eu ver, não, tá certinho. E Daniel, então, ele serviu ao rei Nabucodonosor, o rei Beltesazar. Lembrando que Daniel era Beltesazar, e o rei era Beltesazar, e o rei Dario, ele serviu esses 4 reis. E Daniel, então, ele interpretou sonhos, visões, e ele se tornou muito importante no reinado, tá? Todos lembram que a interpretação de sonhos mais famosa da Bíblia que ele fez, vamos dizer assim, todas foram importantes, mas essa é uma que todas as pessoas sabem, foi a interpretação do sonho da estátua, de Nabucodonosor. Ele sonhou lá uma estátua, e cada parte da estátua era um reino, braços o peito parece que era de ouro, uma coisa assim, tá? Mas não é sobre a estátua que a gente vai falar, a gente já chega lá, ok? Então Daniel, como eu disse, veio cativo para a Babilônia, ele e seus 3 amigos, E tem uma história interessante também que aconteceu com os 3 amigos, que foi a fornalha de fogo, mas também não é isso que a gente vai falar.
Ok? Então eu pediria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Daniel capítulo 6 e acompanhem comigo que a gente vai ler 5 versos. Ok? Então começa dizendo assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas. Aí você vai me perguntar: sátrapas? O que é isso? Eram governadores da província nos antigos impérios Medo e Persa, né? Verso 2: e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Veja bem, o rei ali então, ele fez essa convocação, e Daniel era um, certo, dos presidentes, quer dizer, era uma pessoa muito importante, aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes, sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo em todo o trono. Veja bem, meus irmãos, aí então começa um ciclo de invejas, né? Daniel era um camarada muito importante, era um dos 3 presidentes, e isso causou ciúmes, inveja em algumas pessoas que faziam parte daquele governo. O verso 4: então os presidentes e os sátrapas procuraram uma ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque Daniel, ele era fiel e não se achava nele erro nenhum. E o verso 5, né? Esses homens nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, e não a procurarmos contra ele, né, na lei do seu Deus. Então, ele sabia que Daniel era um homem de oração, que Daniel era um homem temente a Deus, e o rei sabia disso. Por isso que o rei, então, colocou ele junto com mais 2 pessoas. Eram 3 presidentes, mas esses 2 presidentes, mais as outras pessoas, Satanás entrou em seus corações, e eles então tramaram uma cilada para matar Daniel. E o que eles fizeram? Se reuniram lá. Se Daniel está sendo muito importante aqui no reino, e a gente tem que dar um jeito de acabar com a vida de Daniel, tá? E aí eles bolaram lá: o que nós vamos fazer? Eu pediria que alguém lesse para a gente o verso 7. Aquele que sentir no coração, lê para a gente o verso 7. Amém. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Você vê que artimanha? O rei gostava de Daniel, mas as outras pessoas estavam com inveja, né? Muitas vezes, meus irmãos, isso acontece na vida da gente, que a gente é trabalhador. Às vezes você pega um carguinho um pouquinho melhor por seu mérito, e aí há pessoas que ficam com inveja e querem te derrubar. Já vi muitos casos acontecerem assim, e aqui não foi diferente. Eles queriam derrubar Daniel, mas não tinha como, porque Daniel era uma pessoa idônea, um servo de Deus, mas Satanás entrou no coração dessas pessoas para que eles conseguissem fazer com que o rei
fazesse com que o rei, como se diz assim, aceitasse aquilo que eles iam propor para o rei. Na verdade, eles estavam ali ludibriando o rei, enganando o rei, certo? Aí então o rei concorda em assinar esse decreto, né? Que dentro de 30 dias, aquele que fosse pego orando ao Deus, ao seu Deus, ou exaltando a qualquer homem que não fosse o rei, seria então lançado na cova dos leões, né? O verso 9 diz que por esta causa o rei Dario assinou, né, a escritura e o intérprete. Mas Daniel, sabendo disso, ele não temeu pela sua própria vida, porque ele sabia que o Deus a quem ele servia, se esse Deus quisesse livrá-lo dos leões, livraria. Se não quisesse, não livraria, mas continuaria sendo o mesmo Deus, ok? E Daniel, ele costumava orar 3 vezes ao dia, com a janela do quarto aberta, e isso foi uma brecha para que ele fosse vigiado. Vamos ler aqui o verso 10. Acompanhem comigo o verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava. Dava graças diante do seu Deus, como costumava a fazer. Então veja bem, meus irmãos, isso é um grande exemplo para a nossa vida. Na nossa vida nós estamos sujeitos a tudo, mas que nós não percamos a nossa fé em Deus, tá? Como a gente acabou de estudar a lição da escola sabatina, o Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar, o Deus que enviou maná quando não tinha comida, né? Quando não tinha água, Deus enviou seu servo e bateu na rocha e saiu água. Então o nosso Deus é o Deus do impossível, o nosso Deus é o Deus dos milagres. Então aqueles homens, eles foram espiar Daniel, e viram então que Daniel estava orando, porque Daniel costumava orar com as janelas abertas. Alguém lê para a gente o verso 12 e o verso 13, por gentileza? Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Veja bem, meus irmãos, é que nem uma constituinte. Depois que ela foi feita, não tem mais como revogar. Mas só que o rei Dario, ele não sabia até então que se tratava de Daniel, porque ele gostava de Daniel. Mas esses homens, eles estavam ali tramando uma cilada, realmente, para matar Daniel, certo? Mas o nosso Deus é o mesmo Deus de Daniel, ou não? Sim. Deus continua sendo Deus, aquele mesmo Deus de Daniel e dos seus amigos, né? Uma outra hora a gente fala do sermão da fornalha, né? Os seus 3 amigos também foram jogados dentro da fornalha de fogo ardente. Também gosto muito dessa história. Mas então o rei gostava muito, muito, muito de Daniel. Mas ele deu a sua palavra, ele não podia voltar atrás. E o verso 14 diz assim: tendo o rei ouvido estas coisas,
ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo, né, livrar Daniel. É isso? Uhum. Até o pôr do sol ele empenhou para que isso acontecesse, por salvar Daniel. Mas aqueles homens disseram ao rei que jamais podia revogar aquele decreto, porque era a lei dos medos e dos persas. Desde que o rei sancionou, está sancionada a lei, não tem como. E no verso 16, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu serves continuamente, que ele te livre. Então o rei falou: olha, esse Deus que você serve, esse Deus que te livre. Assim, às vezes até meio arrogante, mas ele gostava de Daniel. Vocês vão ver no final o desfecho dessa história. Aí o verso 17, foi trazida uma pedra e posta essa pedra sobre a boca da cova. Selou-a o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada mudasse a respeito de Daniel. Então, colocaram-se a pedra, tamparam, não tinha como ele sair, selaram ali com seu anel, o anel dos seus 3 que estavam junto com ele, né? Veja bem, meus irmãos, eram leões famintos que estavam há vários dias sem comer. Então Daniel foi estraçalhado pelos leões. Será? Será que algum de nós teria a mesma fé que Daniel? Eu até brinco, às vezes eu falo, né, que o Senhor enviou o anjo lá dentro da cova, e Daniel ficou brincando ali com os leõezinhos, passando a mão, fazendo carinho, como se fosse um gatinho de estimação, porque a sua fé em Deus era muito grande. Mas o rei ficou muito perturbado. Conta-nos a história que o rei nem dormiu durante a noite, que o rei até jejuou, orou, para que os leões não matassem Daniel. Alguém, por favor, sentindo o coração, leia para a gente o verso 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E aí? Meus irmãos, que coisa, hein? Aqueles leões estavam vários dias sem comer, eram leões famintos. Mas o rei Dario, ele ficou perturbado, ele não dormiu, ele orou, ele jejuou, e ali, então, ele vai chamar Daniel, para ver se Daniel responderia. Se caso ele respondesse, ele estaria vivo. Se ele não respondesse, ele teria sido devorado por aqueles leões famintos. Mas a Bíblia responde, verso 20: chegando-se ele, o rei, né, a cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo de quem? Deus vivo. Olha só o rei, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei acaso que Deus, a quem tu continuamente serves, tenha o quê? Tenha podido te livrar-te dos leões. E Daniel, no verso 21, diz assim, aliás, o verso 21 diz assim: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Então o rei ficou muito feliz de saber que aqueles leões não tinham devorado a Daniel, porque Daniel servia o verdadeiro Deus, porque ali havia deuses e deuses pagões que aquelas pessoas
prestavam culto, mas Daniel não. Daniel prestava o culto ao verdadeiro Deus. Tá? E aí, vamos lá ver o que Daniel respondeu no verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim o quê? Inocência. Diante dele. Também contra ti, ó rei, Não cometi delito algum. não cometi delito algum. Ora, como eu disse, Daniel ficou ali na cova dos leões. Deus enviou seus anjos, fechou a boca dos leões. E aí a gente até fica brincando, né? Pensando, será que Daniel começou a acariciar ali os leões como fossem uns gatinhos de estimação? Aqueles leões lamberam Daniel, deitaram do lado de Daniel. Eu faço até essa comparação porque eu e minha esposa, minha família toda, a gente gosta muito dos felinos, né? Dos gatos. E a gente tem os gatinhos lá em casa, que deitam no nosso colo, a gente faz carinho, tudo, né? Mas ali não era gatinho não, irmãos. Para quem está nos assistindo ali, estão nos assistindo pelas redes sociais, ali eram leões ferozes. Alguém lê para a gente o verso 23, por favor? O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Amém, glória a Deus. A confiança, a fé de Daniel. Mas veja bem, meus irmãos, tudo nessa vida que a gente faz, quer seja bom, quer seja mal, tem as suas consequências, tem ou não tem? Sim. E as consequências aqui foram muito severas, né? Como se diz um ditado popular, o tiro saiu pela culatra, né? Acompanhem comigo, vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais, e nós que estamos aqui no templo. Eu vou ler para vocês o verso 24, vamos lá. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, né? Eles, seus filhos e suas mulheres. E aí, os leões não fizeram nada também, né? Os leões também não fizeram nada. Provavelmente eles ficaram ali acariciando os leões também, passando a mão, como se fosse um gatinho. É isso que aconteceu? Alguém lê para a gente a segunda parte aqui do verso 24? E ainda, vai lá. Ainda tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e esmigalharam todos os ossos. Irmãos, por isso que vamos procurar fazer o bem sem olhar a quem. Não queira puxar o tapete do seu irmão, não queira ter inveja do seu irmão, porque haverá consequência. Se você ou eu não pudermos fazer o bem para o nosso irmão, pelo menos vamos orar a Deus por ele. Porque, veja bem, as pessoas dizem assim, olha, já vi muitas pessoas dizerem assim, olha, mas fulano, ele fez isso, ele vai pagar lá quando ele for no céu. Não, vocês já ouviram dizer isso. Tudo que a gente faz aqui mesmo há as consequências. Se você planta uva, nasce uva. Se você planta espinho, nasce espinho, certo? Então a segunda parte que a nossa irmãzinha leu aí para a gente diz assim: e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e esmigalharam todos os ossos. Eles queriam matar Daniel, não queriam? Eles queriam eliminar Daniel. Aí o verso 25: então o rei escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas: habite em toda a terra, paz seja multiplicada. Ali então o rei, ele reconheceu verdadeiramente
o Deus de Daniel, certo? E ele então fez um decreto, e esse decreto não foi mais para jogar ninguém dentro da cova dos leões, e sim para agradecer por ter entendido que o Deus verdadeiro de Daniel era realmente o Deus do céu, não era aqueles deuses pagões que eles serviam. O verso 26: faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o quê? Deus vivo E permanece para sempre. Amém, glória a Deus. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Então aqui nós vemos o reconhecimento e o arrependimento do rei de ter sido levados por aqueles homens a acreditar naquela falcatrua que fizeram para tirar a vida de Daniel, simplesmente por inveja, porque quando ele fez o edito lá, ele colocou 3 presidentes, e entre os 3 estava Daniel, e Daniel era o cabeça. Aí então veio a inveja: nós vamos ter que eliminar esse Daniel, mas não tem como, porque a gente sabe que ele serve a um Deus vivo, a um Deus vitorioso, ele ora 3 vezes ao dia, vamos ter que bolar em alguma coisa. E foi quando chegaram então e fizeram: rei, vamos fazer um decreto que quem durante os 30 dias cultuar a outro Deus que não seja o nosso Deus, será jogado na cova dos leões, ou então qualquer homem que seja exaltado acima de ti seja jogado na cova dos leões. E aí então, como eles sabiam que Daniel era um homem de oração, que Daniel orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta para o lado de Jerusalém, e aí eles tramaram tudo isso. Aí o verso 27 diz assim: ele livra e salva e faz sinais, maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Aí o verso 28 diz assim: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o Persa. Eu gosto muito, irmãos, de Apocalipse, capítulo 2, verso 10, que diz assim, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esse é um Deus que para te salvar, para salvar a mim e a todos que estão nos assistindo, ele entra dentro da cova dos leões, ele entra dentro da fornalha de fogo ardente, desde que você tenha fé. A fé é tudo, meus irmãos. Jamais devemos ter vergonha de falar do amor de Deus às pessoas. Antigamente eu tinha, irmãos, logo no início, quando eu me converti, eu tinha vergonha até de carregar a Bíblia junto comigo. As pessoas falavam assim: você é crente, você é daquela igreja, meio assim, né? Com vergonha. E Deus disse, né, que aquele que se envergonhar dele, naquele último dia, ele também vai se envergonhar dessa pessoa. Então não tenha vergonha de dizer: eu sirvo a um Deus verdadeiro, eu sirvo aquele Deus que enviou seu único filho para morrer na cruz do Calvário por mim, sem eu merecer, né? Como eu disse aqui, por causa do amor que Deus tem em você, ele entra dentro da fornalha, ele entra dentro da cova dos leões, aonde quer que você esteja, ele entra para te salvar, ok? Então, essa foi a mensagem que Deus me inspirou para trazer para vocês aqui de Boracéia essa manhã, e para todos os nossos irmãos que estão aí nas redes sociais nos assistindo. Gostaria que vocês ficassem em pé e vamos terminar com uma breve oração. Grandioso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, muitíssimo obrigado, grande Deus, por trazer essa história de Daniel. Que essa história, Pai,
seja exemplo na minha vida e na vida de todos que estão aqui na igreja e na vida de todos que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Que nós possamos ter fé, mas fé mesmo, sem vacilar, como aconteceu aqui com o seu servo Daniel. O Senhor possa então nos dar o restante de sábado deleitoso, de paz, de harmonia, que possamos cada um de nós chegarmos aos nossos lares com vida e saúde. Em nome de Jesus.